Lloyd, você não precisa ser perfeito o tempo todo, e o pilar que te ajudará a carregar esse fardo será a sua esposa, Yoru Briar. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Spy Family, capítulo 86. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Spy Family, dessa vez o capítulo número 86, onde nós tivemos finalmente a derrota de Wheeler e a vitória de Nightfall. Só que além disso, o Lloyd começa a baixar um pouquinho a guarda. A família que está ao seu lado começa a ser o empecilho para que as suas missões possam ocorrer de forma perfeita. Mas é em meio ao caos que ele descobre um porto seguro dentro da sua própria casa, que seria um empecilho, visto que Yoru mostra que, como esposa, ela irá conquistá-lo ponto a ponto. Então, vem comigo conferir mais esse vídeo, beleza? Muito obrigado a todos que vão deixar o famoso like aí embaixo, para todos que vão se inscrever, compartilhar e comentar. Fico agradecido de coração e pergunto para vocês, gostaram do novo visual do canal? Não gostaram? O que vocês acharam, galera? Eu dei uma modificada, acho que ficou mais apresentável, não é? Bom, de toda forma, vamos direto para esse capítulo, porque tem bastante coisa interessante acerca dele e as minhas teorias estavam erradas. Por um certo ponto estavam erradas, mas o próximo arco promete demais. Lembrando que o próximo capítulo de Spy Family só vai sair no dia 3 de setembro, então nós teremos um mês de folga para o autor Tatsuya Endo de Spy Family, tá bom, gente? Seguinte, pessoal, nosso capítulo vai começar com Nightfall dando aquele super soco na cara do Wheeler e jogando ele no chão, finalmente o nocauteando. E olha só, palmas para nossa querida Nightfall. Finalmente ela fez algo que preste, ao invés de ficar apenas gadando ali o Twilight, o nosso Lloydinho do amor. E para quem odeia Nightfall, percebam que ela também é um ponto interessante no meio dessa história, porque ela também fará o Twilight perceber, olha só, parece que você está mais cansado do que o normal, e não é só por conta da missão, mas também porque a sua mente já começa a estar em outro lugar, visto que mesmo como espião, ele continua sendo humano, ele não é um robô, então ele vai se interessar e vai começar a ter mais intimidade com a sua própria família, transformando a família de mentira em uma família de verdade. Porque bom, após eles vencerem o Wheeler, o Lloyd acaba acordando. E sim, ele estava desmaiado, mas ele acorda e fala para Nightfall não acabar com o Wheeler e nem acabar consigo mesma, visto que ela parecia que ia dar uma cabeçada, alguma coisa assim, e acabaria morrendo depois de acabar matando também o próprio Wheeler. Por isso ele pede para que ela pare, ela fica lá toda tipo, senpai, você tá vivo, meu Deus do céu. E aí é engraçado que ela vai correndo atrás dele assim, ó, senpai! E bate a cabeça no chão, porque ela cai, visto que ela tava toda machucada, ela tava pulando como um saci pererê, tipo, em uma perna só. E aí, ela diz assim, poxa, senpai, mas o cara não pode permanecer vivo, é muito perigoso. Só que o Lloyd deixa tudo pra própria sede da Wise, visto que eles podem arrancar algumas informações do próprio Wheeler. Então, não é bom que matem ele, mas sim que coloquem ele sob custódia da própria Wise. Lembrando que a Wise não parece ter tanto os mesmos meios de tratar com os seus inimigos, ou seja, parece que eles não matam assim como a SSS. Então, fiquem ligados aí, porque um parece ser muito mais bonzinho realmente, a Wise no caso, embora alguns sim, eles matem de verdade, mas eles parecem ser mais compreensivos, pelo menos é o que nos dá a entender. E é aí então que a Nightfall pergunta, como que você foi derrotado por esse cara? Você é o melhor, tipo, se eu venci ele, com certeza você venceria 1000 vezes mais. E aí a Nightfall fica toda doidinha, porque ela começa a pensar, puxa, será que o senpai tava me olhando esse tempo todo? Será que ele tava ouvindo tudo que eu falei sobre o amor que eu sinto por ele? Só que ele não tava ouvindo nada, ele tava desmaiado, e mesmo que ele estivesse ouvindo, ele nem liga para aquilo, ou ele não entende, ele é meio tapadinho. De toda forma, o Lloyd entende de um outro jeito, tanto que ela começa a ficar vermelha, e até mesmo diz que iria matar o Lloyd e depois iria se matar, porque ela não queria passar essa vergonha na frente dele. Falta um pouquinho de coragem
coragem da Nightfall confessar os seus verdadeiros sentimentos pro Lloyd, porque até então ela nunca disse assim, tipo, eu te amo, eu gosto de você, eu quero ficar com você, quero casar com você de verdade porque eu te amo de verdade. Eu acho que falta isso pra ela poder seguir em frente e conhecer outra pessoa. Então, eu acho que em algum momento ela vai se confessar pra ele, vai ser rejeitada e aí sim ela vai começar a seguir adiante. Porque enquanto ela esconde os seus próprios sentimentos, bom, ela nunca vai saber se vai ser rejeitada de fato ou não. E o detalhe aqui vai no seguinte ponto crucial: quando ela for rejeitada, vai ser quando o Lloyd perceber que ama a Yoru. Então entendam as conexões de como a Nightfall se desenvolve e ao mesmo tempo ela pode desenvolver o próprio Lloyd nesse processo. De toda forma, ela fica lá brava com ele, o Lloyd começa a falar assim, poxa, você tava certa, você falou pra mim que eu tava sem energia, que eu tava cansado e tudo, e realmente parece ser isso. Então ele começa ali a admitir que não estava nas suas melhores condições, e percebam que ele faz isso perto da Nightfall e também faz isso perto da Yoru. Por que ele faz isso? Porque ele começa a desabafar, porque ele começa a se soltar, e isso tudo é efeito da própria família que fez com que ele não cumprisse essa missão com perfeição. É aí que a Nightfall pergunta pra ele o que aconteceu com o braço dele, se foi o Wheeler que fez aquilo, porque ele não tava com nenhuma arma, e aí ele fala assim, ó, eu encarei o Yuri Briar, e aí, tipo, ele acabou dando um tiro em mim e tal, e aconteceu isso daqui. Só que assim, eu não pude matar ele, porque se eu matasse ele, a Yoru, ela perderia o motivo pelo qual ela está casada comigo. Porque o motivo que ela tem era para tranquilizar o seu irmão, para ver ali a sua irmã bem de vida e tudo mais, né, bem tranquila, vamos dizer assim. E se ela perdesse esse motivo, provavelmente não teria mais motivo para manter o casamento, o que seria ruim para a Operação Strix. Mas o Lloyd ali, a própria Nightfall percebe, ele foi sincero, mas não só sincero sobre a missão, ele foi muito mais sincero sobre os sentimentos da Yoru, o que mostra que ele começou a olhar ela de outra forma, de uma forma mais sentimental, não talvez de uma forma romântica ainda. Porém, mesmo assim, ele percebe que a Yoru é uma pessoa importante e ele não quer que o irmão dela sofra as consequências por conta da operação onde ele estava ali querendo capturar o Wheeler. E isso é legal de notar porque ele liga para os sentimentos dela muito mais do que pela missão. Porque mesmo que ele diga que é pela missão, a Nightfall percebe só pelo olhar que na verdade ele está sendo bem honesto. E por isso que ela não tem como responder. E aí ela diz que isso é muito injusto. E injusto por quê? Porque ela percebe que aquela família que começou de mentira, ela começa a se tornar de verdade. Aos poucos, ela vê que o Lloyd, de fato, está se apaixonando por aquela vida em família. Não só pela Yoru como pessoa e tudo, mas como ele está gostando daquilo e ele está querendo viver daquela forma. Que ele não precisa ser perfeito o tempo todo. Só que quem vai fechar esse caminho inteiro, ou pelo menos na narrativa do mangá, vai ser a própria Yoru. Porque olha só o que vem a seguir. Primeiro, aquele rapaz, o velhinho, acaba aparecendo, que é o senpai deles, fala pra eles, vocês estão malucos, vocês estão aqui, a SSS ainda tá lá em cima, é um perigo, vamos correr, vamos correr. E aí ele fala assim, opa, mano, a gente deu uma relaxada aqui, a gente não poderia relaxar. Então, ele pega ali a Nightfall, dá a recompensa pra ela, carregando ela fica com um batimento à flor da pele, que eu achei muito engraçado. Eu falo pra vocês, gente, pra mim, ela é muito divertida, eu dou muita risada com ela, porque ela não vai conseguir atrapalhar o nosso casal. E como eles vão trazer o Wheeler direto lá pra sede da Wise, então quem ficou de carregar o cara foi simplesmente o velhão, coitado, né? E aí a Nightfall fica lá com o coração acelerado, fala, meu Deus, Lloyd, mano, fica doidinha da cuca. Ela queria que ele colocasse ela no chão e tal, principalmente porque ela poderia morrer do coração. E aí eles se dirigem cada um para sua casa. Eu estranhei isso porque eu esperava ao menos que eles fossem para algum tipo de hospital, e nem mesmo a Nightfall foi para o hospital. Talvez porque o pessoal da SSS soubesse que alguém estaria ferido e iria para o hospital, e por isso eles não poderiam ir direto para lá. Então faz sentido eles não terem ido para o hospital, tendo que se tratar diretamente em casa ou então depois ali na base da própria Wise. Acho que essas pontas foram fechadas ali, tá bom, gente? Porque, de toda a forma, eles estão lá no carro, a Nightfall tá lá cheia de dor, tá sentindo toda a dor do seu corpo, né? Tá toda quebrada. E aí a gente descobre que, bom, o topeira, ou seja, o próprio Wheeler, na verdade ele não tinha informações tão relevantes assim, né? Na verdade, foi um toma lá da cá e tudo, não serviu basicamente de nada, entre aspas.
aspas. Só que serviu, porque felizmente o Wheeler, que era um espião, ele tinha algumas informações, ou ele sabia de algumas coisas. Então foi bom que eles derrotaram, pegaram o Wheeler pelo menos, assim ele não teria como passar alguma outra informação que eles possam considerar relevante para a própria SSS. Com isso, a paz entre os dois países continua se mantendo, graças a isso, juntamente com os espiões que o Wheeler poderia ter algum tipo de acesso. Bom, de toda forma, o velhão convida ali o Lloyd para tomar uma breja, e aí o Lloyd fala: você tá maluco, eu tenho que voltar pra minha casa, se eu não voltar, a gente vai ficar com uma situação pior em casa, visto que eu não tô conseguindo compreender direito a minha mulher no meu casamento, as coisas estão meio estranhas, e eu falei que eu ia atender uma emergência, então eu preciso pelo menos voltar para casa. Então, realmente vocês acertaram, o Lloyd voltou para casa, mesmo com aqueles ferimentos, e até mesmo o Yuri se recuperou muito rápido. Eu esperava que ele ficasse desmaiado por mais tempo, confesso pra vocês. Acho que o autor ele deu uma exagerada demais nos machucados, ou então deu uma exagerada demais na repentina recuperação deles. Vocês não concordam comigo? Bom, de toda forma, o Lloyd fala que tem que voltar pra casa, a Nightfall fica interessada pensando: então você não está entendendo, Yoru? Então vamos direto pra sua casa, vamos ver como está a situação do seu casamento, porque aí, finalmente, a Operação Neo Strix, a nova operação vai chegar e eu serei a sua esposa, meu querido. Só que não, isso daí não vai rolar, e a Nightfall foi direto pra casa. E aí que vai o ponto. O Lloyd, por conta dessa missão, ele acha que ele passou muito tempo fora, tanto que chega em casa ele fala assim: nossa, parece que eu passei mó cota fora de casa, né, e tudo. E não só essa sensação é curiosa, como também o Lloyd pensando: se eu tivesse me dado mal na missão contra o Wheeler, eu não teria chegado em casa. E isso levantaria ainda mais suspeitas. Ele tá chegando tarde, só que ele tem como resolver ali, pelo menos com a Yoru, porque a Yoru é meio tapadinha, né? Ela não vai perceber. E aí, ele chega em casa, ela fala pra ele assim, tipo, logo assim de cara: bom trabalho, toda feliz, assim, bem radiante. E isso simplesmente quebra as pernas do Lloyd, não só pelo seu cansaço, porque sim, ele está cansado, como também ele não entende a esposa, e não entende muito menos agora por que ela estava tão radiante, se antes ela estava com raiva. E outra, ele largou ela falando sozinha. Mesmo assim, ele volta pra casa e ela tá toda felizona, assim, ou pelo menos com um sorrisão no rosto, esperando ele chegar, porque ela tava esperando a todo momento. Isso daí quebra o Lloyd, porque ele não esperava. E é essas pequenas coisinhas que fazem com que ele muitas vezes se apaixone ou olhe a Yoru de uma outra forma. E aí ele pergunta como que tá a Anya, como que a Anya voltou lá do passeio. Tá, a Anya tá tudo bem, tá todo mundo legal. E aí ele toma uma atitude de pedir desculpa para a Yoru e falando assim: nossa, desculpa, eu deixei você falando para atender o paciente e tudo. E a Yoru também pede desculpa, ou seja, a maturidade dos dois ali, que resolveram o problema de casal da forma mais simples, da forma mais, vamos dizer assim, pacífica, né? Eu achei muito legal, pelo menos. Ela admite lá que a Camila colocou as coisas na cabeça dela, ela pensou que ela queria criar uma insatisfação e tudo, só que ela fala que ela queria que o Lloyd bajulasse ela mais. Isso mostra pra gente os sentimentos honestos dela, que ela está desejando um pouquinho mais do Lloyd. Ou me bajula mais, me fala que eu sou bonita, me fala que eu sou legal, me fala que eu sou útil. É como se basicamente dissesse assim: olha, fala que você precisa da minha ajuda, fala que eu sou a sua esposa de verdade, porque eles estão criando cada vez mais um vínculo. E aí o Lloyd fica sem entender nada e simplesmente cai no chão e fala: meu Deus, eu não tô entendendo mais nada dessa mulher. Eu sei que eu rachei o bico porque o autor mostrou ali o zoinho dele, porque ele tá cansado, então ele não consegue pensar mentalmente, ele não consegue pensar, né, na sua parte física, ele tá todo exausto. E aí ele pede a ajuda dela e ela fala: é claro que eu vou ajudar, eu queria poder ajudar, eu queria que eu fizesse mais coisas em casa para que eu não sinta que só você tá fazendo tudo, sabe? Então não é só como se ela fosse útil, mas como se ela fosse parte da família. E quando você é parte de uma família, cada um faz uma parte ali, cada um faz uma coisa importante. Então eu achei isso muito legal dos dois, como um casal mesmo. E a Yoru percebe que quando ele está sofrendo, ele tenta não demonstrar, mas ela quer contar com a ajuda dele, ela quer que ele divida o fardo, que ele não carregue tudo sozinho. E é isso basicamente ali que serve como uma esposa, como um pilar, como uma pessoa que está sempre carregando os pesos junto com ele e ele carregando os pesos junto com ela. São os dois carregando, vamos falar assim, uma mesma sacola bem pesada juntos, entende? Como uma coisa só. Então ali ele mostrou uma fragilidade para alguns, ele mostrou que ele estava precisando de algo, que ele não é um cara perfeito. E ela diz:
Você não precisa ser perfeito o tempo todo, Lloyd. Pode contar comigo para as coisas. E isso deixa o Lloyd feliz. Sabe por quê? Porque ele tem a missão, ele tem que carregar um monte de coisa, tudo sozinho, porque ele é um espião. Claro que ele ainda vai querer manter essa mentalidade, porque ele precisa manter esse mundo perfeito. Mas eu quero que vocês reparem de verdade que ali ele começa a notar que a Yoru realmente faz uma diferença na sua vida. E isso faz se sentir melhor. Só que ele lembra também do próprio Wheeler, que se ele não for perfeito na sua missão, se ele não fizer as coisas certas, como derrotar de vez ali o Yuri ou fazer o que deveria ser feito, bom, ele não vai proteger essa família. E o legal é que ele começa a querer proteger essa família. Hoje, não só mais porque ele quer proteger o mundo inteiro, o objetivo e tal, mas sim porque ele quer proteger aquelas pessoas que ele teve ali um vínculo, que ele teve ali uma conexão. Isso é muito importante de reparar. E aí, chega o nosso estraga-prazeres, que é simplesmente o Yuri, bate lá na porta, nem bate na porta, né? Fala assim, mana, cheguei, quero saber como está você. E aí, beleza, eles estão lá e tudo mais. Ela fala, putz, grilo, esse Lloyd está aqui. E aí o Lloyd também tá meio machucadinho ali no rosto e tal. Ele fala assim, nossa, você também tá machucado, o que aconteceu, né? E aí ele fala assim, teve uns negócios aí com o paciente, né? E faz aquela famosa enrolação. De toda forma, o Lloyd vai lá, ele vai fazer um chazinho pra poder passar despercebido. Só que aí o Yuri nota que o braço dele deu uma fraquejada na hora de pegar ali uns negócios, né? Nisso ele fala, putz grila, esse cara pode ser o Twilight. E aí ele vai correndo e pega lá e arregaça a manga do Lloyd, só que não vê nada, o ferimento não tá lá. Eu mesmo, na hora que eu olhei, eu falei, mas como assim? Como assim você fez isso, Lloyd? Meu Deus do céu. Nem eu entendi, o Lloyd até me enganou. E aí o Yuri fala, meu Deus, é verdade, não poderia ser ele. Afinal, o Twilight, ele só se disfarça de pessoas que, bom, ele não conhece. Mal sabe ele que o grande espião gostosão Lloyd do amor se disfarça de qualquer um, seja próximo ou não. De toda forma, o Lloyd conseguiu escapar dessa e aí a Yoru manda ele embora. E maravilhosa, Yoru, manda ele embora mesmo. Manda essa praga embora do seu irmão, porque ele tá enchendo o saco, o Lloyd precisa descansar. E aí o Lloyd vai lá tomar o seu banho e tudo, e ele começa a perceber que, mano, o Yuri não deveria ter percebido o seu braço ali, ele deveria ter sido um espião perfeito. E eu acho que esse próximo arco vai se conectar a esse para mostrar para o Lloyd, olha, você não precisa ser o perfeito o tempo todo. Você também é um ser humano, você também merece ser feliz. Você não é um robô. Então eu acho muito legal porque isso tá acontecendo atualmente. Não só o fato dele se apaixonar e se conectar com a família, como também de que ele não precisa ser perfeito o tempo todo. Talvez até uma lição para nós mesmos, não querendo ser sempre perfeitos, querendo fazer todas as coisas certinhas, assumindo que nós erramos também e está tudo bem em errar, desde que a gente tente não errar novamente, mas que nós consigamos seguir em frente, sempre tentando melhorar. E aí o Lloyd ele fica bravo assim, ele fala assim, putz, aguente firme, eu não posso mais cometer esses erros, porque poderia jogar em risco toda a nossa missão, todo o nosso plano, blá blá blá. E aí beleza, né, quando ele sai do banho, tá mó cheirão de queimado, ele fala, meu Deus, o Yuri Breyer voltou e botou a fogo na casa. E aí ele chega lá e tá lá, a Yoru, né, foi passar a roupa do Lloyd e queimou tudo. Ela disse que ia cuidar tudo dos preparativos de amanhã e não sei o que. Eu acho que era mais fácil ela pedir pra alguém fazer isso no lugar dela do que ela fazer. Só pagar, mano, não tem problema nenhum. Porque coitado do Lloyd, agora vai ficar preocupado com as roupas. E ali termina o nosso capítulo, só voltando Spy Family agora no dia 3 de setembro, beleza? O Mano Joe aqui fica por aqui, gostaria de saber o comentário de vocês sobre o que eu abordei desse capítulo e tô indo nessa, gente. Gostei muito desse capítulo, foi muito legal mesmo. Então, beijo no coração, fui!